Olá pessoal, aqui é o Felipe Castanheira, professor do Maior que Zero, e vamos começar falando sobre resistência dos materiais. Nessa aula vão ser 4 pontos. O primeiro, a definição. O que é resistência dos materiais? Depois, tensão normal. Vamos explicar melhor essa parte que é devido a forças axiais, forças que são perpendiculares à seção transversal. Terceiro ponto, tensão de cisalhamento, que é quando existem esforços cortantes. Tem algumas exceções, eu vou explicar mais detalhadamente. E 4, um exemplo. Vamos fazer um exemplo também para você entender onde acontecem tensões normais, tensões de cisalhamento, como que eu tenho que interpretar cada força e cada momento fletor e momento torsor dentro das peças. Então, vamos começar entendendo o que é resistência dos materiais. Resistência dos materiais é a capacidade de um material de resistir a forças aplicadas a ele. Então, é até óbvio, né? Resistência dos materiais, o quanto que o material resiste. Mas não é só a intensidade da força que vai determinar isso. Vai ser também a direção, também a posição da força, a distância que ela está do eixo, tudo isso interfere. Então olha só, para a gente começar entendendo, imagina um corpo aqui onde existem forças para fora. Essas forças são chamadas de forças de tração. Já se for força entrando na peça, olha só, entrando na peça, a gente chama de compressão. Essas duas a gente chama, tanto a de tração quanto a de compressão, essas duas a gente chama de forças normais ou forças axiais, quando está perpendicular à peça, ok? Isso aí vai gerar tensão normal. E aí é só você imaginar um elástico, por exemplo. Quando você puxa o elástico para fora, ele vai aumentar de tamanho. Então ele está tracionando, ele está esticando. Já quando você volta à posição inicial, você está fazendo força para dentro, ele vai comprimir. Ou você pode pegar qualquer outro objeto, se você apertar, colocar forças entrando nesse corpo, então você vai gerar uma compressão. Normalmente a gente associa a compressão ao sinal negativo, por convenção. Por quê? Se você está diminuindo o tamanho da peça, você está comprimindo, você está reduzindo o tamanho, você associa aí o sinal negativo, enquanto a tração ela é associada ao sinal positivo. Tá? Então tração positivo, compressão negativo. Tem também uma outra força, que é a força cortante, que é a força que gera o cisalhamento. E aí não faz diferença, se ela for de cima para baixo ou de baixo para cima, a gente chama de força cortante mesmo, ou força cisalhante. Esse nome cisalhamento, você pode pensar lá no inglês, né? Tesoura, a gente chama de scissor, né? Esse scissor é o mesmo radical para a palavra cisalhar, cortar, por isso força cortante, tá? E essa força cortante ela é sempre paralela à seção que está sofrendo o esforço, ok? Então aqui a gente já tem uma primeira característica da força. Ela pode ser perpendicular ou paralela à seção que está sofrendo a tensão. Ela pode ser de tração ou de compressão, se ela está entrando ou saindo. E o cisalhamento é devido à força cortante. Tá? Então vamos entrar um pouco mais a fundo agora na tensão normal. Por quê? Eu falei que não é toda vez que vai ser uma força diretamente que vai ser entrando ou saindo. A gente tem esse caso de uma força normal, que é essa força que entra na peça ou está saindo da peça, sempre perpendicular. Aqui perpendicular, a gente pode ver esse grau aqui, ó, entre o plano que a gente está observando e a força. Tá? Então aqui tem 90 graus, perpendicular. Essa força normal, dividido pela área, é o que vai dar a tensão. Vocês vão ver que todas as tensões, tensão normal, tensão de cisalhamento, depois quando for visto torção, momento fletor, tudo que gerar tensão vai ser, as unidades vão ser megapascal, quilopascal, quilonewton por metro quadrado. Lembrando que pascal
é Newton por metro quadrado, tá? Então, quando a gente fala de Pascal ou a gente fala de Newton por metro quadrado, a gente está falando de força dividido por área. E é isso aqui, ó, força, Newton, normalmente em newtons, né? E a área pode ser em metros quadrados, milímetros quadrados, centímetros quadrados, mas essa força normal dividido pela área. Sendo que a força normal, nesse caso aqui, essa força normal, ela seria negativa, tá? Por quê? Porque está entrando na peça, então geraria uma tensão negativa. Beleza. Qual é o outro caso que a gente tem tensão normal? Com essa exceção aí, ou seja, sem ser forças entrando ou saindo. A gente pode ter tensão normal devido a um momento fletor. Olha só, imagina que aqui a gente tem o eixo X, tá? Tem o eixo X aqui na horizontal. E aí, se você tiver um momento que está rodando em torno do eixo X, esse momento a gente chama de mx, momento em torno de x. Então, esse momento em torno de x vai gerar também uma tensão normal, tá? Para ele ser um momento fletor, ele tem que estar em torno de um eixo da seção transversal, ok? Então, como o x, vamos considerar aqui o x e o y, os dois eixos da tensão da seção transversal, o momento em torno de x ou o momento em torno de y, eles são chamados aqui de momentos fletores, tá? Momentos fletores, eles vão fazer aquela barriga, essa régua aqui, ela não entorta muito. Vou pegar um papel aqui, ó. O momento fletor, ele faz assim com o objeto, ele faz uma flecha. Você pode imaginar até uma flecha, aquela de arco e flecha mesmo. Ele entorta o objeto, tá? E a fórmula para tensão normal devido a um momento fletor é mx dividido pela inércia em torno de x. Por que inércia em torno de x? Porque aqui eu estou pegando o momento em torno de x. Então eu tenho que pegar o momento de inércia em torno de x. O momento de inércia nada mais é do que a capacidade de você resistir ao momento fletor. Sendo que esse momento de inércia é apenas devido aos dados geométricos, tá? Aqui a gente ainda não está entrando no mérito do material, se é madeira, se é aço, se esse material é mais resistente ou menos resistente. A gente está olhando só para os dados geométricos. E quando a gente faz momento em torno de x dividido por inércia em torno de x, a gente tem que pegar também a distância em torno de x, que é o y. Quando eu falo em torno de x, olha só, aqui em torno de x a gente tem essa distância vertical, né? Porque tem que ser perpendicular. Se o x está na horizontal, as distâncias em torno de x são verticais, ok? E aí a gente multiplica por esse y, porque aí vai definir o quão distante o ponto estudado está do eixo x. Fica tranquilo, porque a gente vai se aprofundar mais em cada uma dessas fórmulas com exemplos específicos de cada um. Aqui é só para você ter uma noção geral, tá? Mesma coisa a gente pode ter com o momento em torno de y. O momento em torno de y também é um momento fletor, só que em uma direção diferente, ok? Quando você tem um momento em torno de y, você usa inércia em torno de y e a distância em x, que é a distância perpendicular a y. Tudo isso aí, essas três fórmulas são para tensão normal. Agora vamos ver a tensão de cisalhamento. Tensão de cisalhamento, diferente da normal, ela é devido a uma força cortante, é uma força que está na mesma direção do nosso plano. Então, nosso plano está aqui, ok? Esse é o nosso plano. Ele está aqui na vertical, certo? E aí você tem uma força vertical também. Como a gente tem uma força vertical, o plano é vertical, a gente chama essa força de cortante. É só você lembrar de um bolo, tá? Se você quer cortar o bolo, você vai fazer a força, a faca ela vai entrar nessa direção, de cima para baixo ou de baixo para cima, tanto faz, né? Tem até aquela brincadeira que fazem que para você fazer um pedido você tem que cortar de baixo para cima ou de cima para baixo, mas tanto faz. A única coisa que tem que ser vertical. Se você fizer um corte
horizontal no bolo, você vai estar cortando uma fatia bem esquisita. Então, para fazer a fatia como a gente costuma fazer, a força é vertical e percebe que a seção cortada, aquela que aparece, ela está na mesma direção da nossa força, ok? A força, então, está paralela à seção do corte. Mas existe mais uma forma. Só deixa eu complementar aqui, com essa tensão de cisalhamento, que a força cortante normalmente a gente chama de V. Também vai entrar aquela mesma inércia. Aqui vai depender também da espessura do corte e do momento estático. Tudo isso aí a gente vai ver mais pra frente com mais detalhes, tá? Mas por enquanto só quero apresentar a forma para vocês e quero que vocês se preocupem nessa aula com a direção das forças e dos momentos, tá? Vamos ver agora uma outra tensão de cisalhamento que é devido a uma força, aliás, um momento torsor, tá? O momento torsor é quando você tem a rotação em torno do eixo. Pensa em uma lâmpada. Quando você vai trocar a lâmpada, você gira ela em torno do próprio eixo, tá? Para você tirar a lâmpada ou para você colocar a lâmpada. Ou também a torneira, você gira em torno do próprio eixo, ou seja, você está torcendo. A gente pode usar vários exemplos. Uma lata, que você vai abrir aquela lata de palmito, certo? Então, esse momento a gente chama de momento torsor, quando ele fica em torno do eixo. E aí, o momento agora não é mais um momento de inércia, é um momento polar de inércia, que normalmente é representado por uma letra J. E esse C aqui, nesse caso, que é um cilindro, seria o raio. Mas esse C ele pode variar dependendo do formato do objeto. A gente vai vendo isso mais para frente. Um exemplo agora para você identificar quais são as tensões que vão ocorrer quando eu aplico duas forças. Uma força horizontal Fx e uma força vertical Fy. Mas olha só, eu não quero analisar nesse corte aqui. Eu quero analisar nesse corte azul aqui, ó. Nesse corte. Então, essas forças, se eu trouxer elas para cá, ou seja, o Fx vai vir para cá e o Fy vai vir para cá. Tá? A gente faz isso. Mas eu não posso simplesmente mudar uma força de lugar sem nenhuma conta, sem nenhum cálculo. O que eu tenho que fazer então? Bom, se o Fx ele vai andar essa distância aqui, percebe que ele vai andar uma distância em z, tá? Eu coloquei x aqui horizontal, y vertical e aqui a profundidade é o z, ok? Então o que vai acontecer? Uma força em x vezes uma distância em z vai gerar um momento em torno de y. O momento é sempre aquele eixo que está faltando. Se eu multiplico força em x, distância em z, qual é o eixo que está faltando? Y. Então, momento em torno de y. Tá? É um jeito de você decorar. Depois, a força em y ela vai andar uma distância em z também, porque eu tenho que sair daqui e ir para lá. Okay? Quando eu faço essas duas mudanças, eu passo a ter uma força aqui, uma força em x e uma força em y aqui. Tá? Percebe que a força em x ela não vai mudar mais. Por quê? Se ela estiver aqui ou aqui, tanto faz. Ela está na mesma direção já. A força ela já está na direção certa, na posição certa. Mas a força em y, daqui para cá, ela muda. Desse ponto para esse ponto aqui, ela vai mudar, vai ter ainda uma distância em x. Então, essa força Fy vezes uma distância em x, aí vai gerar um momento em torno de z. Ok? Então, de novo, força em x, distância em z, momento em y. Força em y, distância em z, momento em torno de x. Força em y, distância em z. Desculpa, força em y, distância em x, momento em z. Sempre aquele que está faltando. Então, olha como é que vai ficar. Levei as forças Fx e Fy. Quando eu fiz a mudança
da força em x vezes a distância em z, eu tinha uma força aqui, certo? Ela andou uma distância em z, nessa direção aqui. Então, qual foi o momento que foi gerado? Foi um momento assim, ó. Um momento nesse sentido, em torno do eixo y, ok? Também tive um momento em torno do eixo z. Quando? Quando eu tinha uma força em y, e ela girou uma distância em z. Então, ela torce aqui para baixo, ok? Ah, desculpa. Essa aqui não é distância em z, não. Essa aqui é uma força em y. Uma força em y. Eu já vou falar dessa outra, que é com a distância em z. Mas a força em y com a distância em x, que é essa distância aqui, ó, essa distância em x, a força em y vezes uma distância em x, o que vai gerar? Para baixo e para a esquerda. Então, estava uma força em y para baixo, com uma distância que foi para a esquerda. Então, ela faz esse movimento aqui, que é esse momento em torno de z. Ok? Vamos voltar agora para aquela força em y vezes a distância em z. Esse aqui, olha só, fez um momento em torno de x. Mas lembra que quando você tem um momento em torno do eixo da peça, olha só, essa peça aqui que sobrou, ela está em x, certo? Ela está na horizontal. Quando eu tenho um momento em torno da peça, o que eu tenho é uma torção. Exatamente. Então, quando eu giro em torno da peça, eu tenho uma torção. Eu poderia chamar de mx? Poderia, mas eu não quero confundir. Então, o que eu fiz aqui? Eu chamei de torção, para você se lembrar que quando você tem um momento em torno do eixo da peça, sabendo que a nossa peça está no eixo x, então você tem aí uma torção, ok? O mz e o my, eles vão gerar uma flexão. O my, ele vai pegar o objeto e vai flexionar assim, vai fazer um arco dessa forma, tá? Entortando assim. O mz, ele vai entortar assim, ok? Vamos pegar aqui, ó. O mz vai entortar assim, para cima ou para baixo. O my, ele vai entortar para frente ou para trás. Já o mx, como a peça está em x, o mx vai fazer isso, vai torcer, vai girar a peça. Essa é a diferença. Ok? Então, eu fiz uma aula. Essa aula foi específica para as direções das forças e dos momentos, porque isso muita gente erra. Então, mais para frente, quando você chegar nas aulas de calcular as tensões normais, tensões de cisalhamento, você não estiver entendendo muito bem por que eu usei uma direção ou outra, você pode voltar nessa aula aqui que você vai entender melhor as direções das forças e dos momentos para você conseguir identificar onde que é tensão normal e onde que é tensão de cisalhamento, onde que é momento fletor e onde que é momento torsor. Beleza? Então, até mais, um abraço, tchau!